Oi pessoal. Bom, esse vídeo aqui eu tentei reunir informações para que ele seja o nosso 21º vídeo da nossa série. Então, o objetivo dele é conter informações que capacitem, propiciem a possibilidade para que as pessoas consigam fazer a definição e distinção do que querem com relação a paredes de blocos vazados ou paredes de blocos maciços. Então eu vou tentar abordar todos os aspectos que eu conseguir aqui para que vocês consigam relacionar isso. Nenhum não se pode dizer bom, não se pode dizer ruim. Vamos observar que qualquer um deles, tanto maciço quanto vazado, vai ser melhor o que nós já tínhamos anteriormente, que eram os tijolos cerâmicos e blocos de concreto, mas não tem a questão de bom ou de ruim. O objetivo do vídeo não é esse. Para muitas pessoas vai ser bom o bloco vazado e para muitas pessoas vai ser bom o bloco maciço. Isso é só para que as pessoas consigam fazer as suas escolhas, as suas definições, baseadas na quantidade de trabalho, na quantidade de material, na infraestrutura, no espaço e por aí afora. Então o objetivo do vídeo é esse, é ajudar as pessoas a determinarem que tipo de bloco elas vai ser melhor para elas, baseado no espaço que ela tem, baseado em uma série de informações. Então eu tentei fazer isso da melhor maneira possível para que a gente consiga ver esses pormenores que às vezes estão escondidos nas entrelinhas aí e nós não conseguimos ver. Ok? Então vamos lá. Então nós vamos começar pelos blocos vazados. Então o motivo principal pelo qual o pessoal escolhe os blocos vazados é essa aqui. Então eles conseguem colocando a ferragem, já conseguem ir deixando uma estrutura pronta para casas de um pavimento, para muros, esse tipo de coisa, e depois as tubulações passam pelas perfurações dos blocos. Mas agora vamos para outros aspectos. Observem não a forma como estão fazendo a massa. Observem o tamanho das formas e as áreas necessárias para que se produza uma quantidade de blocos. Então, vocês podem até contar, olhar os espaços que a gente tem aqui envolvidos e perceberem. Claro que existe a opção de fazer essas formas em pé e os tubos na vertical, que economiza muito espaço. Esse é um dos aspectos. Então observem, aqui nós temos uma área grande para poucos blocos. Então observem que o volume de área é grande, tem que ser grande, não adianta. Dependendo, claro, é óbvio, de quanto vocês querem produzir. Se for em uma escala grande, precisa de bastante área, não tem jeito. Outra observação, observem o número de canos. Então esse material todo vai ter que ser removido e limpo depois, não tem choro. Então vai ter que montar a forma, vai ter que untar todos esses canos para que não grude. Depois vai ter que fazer a concretagem, por assim dizer, com concreto celular, concreto leve. Daí depois nós vamos ter que dar uma giradinha nesses canos depois de um determinado tempo para que eles não grudem. Aí já entra um trabalho adicional. Depois nós temos que desformar.
remover todos esses canos e depois nós vamos ter que ir para o processo de limpeza disso para montar novamente e repetir o processo. Então observem que independe, aqueles blocos ali eram diferentes desses, esse aqui são os de 1 por 50, mas não importa, de qualquer maneira nós vamos ter esses trabalhos. E as áreas envolvidas, observem os tamanhos das áreas, as bancadas, o sistema de trabalho. Então ele é meio complexo. E esse era o pormenor. Nós temos uma grande vantagem no concreto celular com relação a passagens de tubulações por dentro desses vazados, que no bloco de concreto convencional, o bloco aquece e resfria muito. E aí as mangueiras ressecam e aquelas mangueiras, elas praticamente se dissolvem ali dentro. Então, quando se mexe na caixinha, muitas vezes, depois de alguns anos, ela praticamente se dissolve ali a parte de trás, e se ele não tiver fundido na parede, a gente não consegue mais achar a mangueira ali. Eu digo porque nós fazíamos manutenções prediais e nós cansamos de ter que romper parede para passar nova mangueira por causa dos blocos de concreto. Esse é um problema que vocês não vão ter com o concreto celular, porque ele ajuda muito nesse sentido de não permitir o superaquecimento e resfriamento e automaticamente o ressecamento prematuro das mangueiras. Aqui nós estamos vendo aqui esse teste que nós tínhamos feito, que não deu certo, os canos boiaram, então a gente lavando todo esse material. Então observem a quantidade de cano para uma forminha. Então eram 12 blocos, deu 72 caninhos, então é muita coisa. Agora vamos para os tijolos maciços. Os nossos diferenciais entre um e outro, o primeiro deles é que nós vamos ter que abrir os rasgos. Aqui são blocos de concreto celular autoclavado, mas não importa, pode ser o espumoso, o autoclavado, não importa, todos eles nós vamos ter que abrir os rasgos. A única observação com relação a isso é que tem alguns rasgos que vão ter que ser feitos no sistema de blocos vazados também. E nós temos os rasgos da horizontal, que vão ter que ser feitos. Agora vamos ver os outros dois aspectos. Nós não temos aqui um grande volume de área necessário para fundir as peças. Então nós temos aqui nessa forminha pequena 30 blocos com 1 metro de altura, quase 40 centímetros de largura e 10. Então 40, 10 por 1 metro, em 30 peças, nessa forma. Agora vejam, é uma área pequena, se nós fôssemos colocar uma do lado da outra, nós teríamos aí a capacidade de produção bem considerável. O outro aspecto é que nós não temos, o nosso material para limpeza é pouco, basicamente são as divisórias. O outro aspecto importante é o grande volume de tubos que nós temos envolvidos Então, como nós vimos nos outros exemplos ali, depois nós vamos ter que girar aquele tubo, vamos ter que tirar na hora de desformar. Primeiro tira o tubo, daí depois desforma, então o bloco fica um pouco fragilizado, ele tem que ter mais cuidado de manuseio nos primeiros momentos, ali no primeiro dia, então é uma coisa mais cuidadosa.
Então eu acho que os nossos principais objetos para conseguirmos definir que tipo de parede nós vamos utilizar, principalmente para quem está começando, que vai fazer a escolha aí entre o vazado e o maciço, acredito que nós conseguimos passar aqui. Agora nós vamos ver outros exemplos aí que a gente pode fazer, usar também, e que nos despendem e uma relação, né? Vamos abordar os aspectos aqui que a gente achar mais coerente, para que seja um material de instrução bem completo, beleza? Agora observem aqui que são duas disformas diferentes. Outro aspecto importante que eu gostaria de deixar claro, se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão ver que naquela primeira formada nós tínhamos macho e fêmea. Mas eu, na utilização, não achei vantajoso. Então, quando vocês tomarem essa decisão, também pensem bem, porque o tijolo, se ele estiver bem regular, bem certinho, ele vai casar numa boa, sem a necessidade do macho e da fêmea. Então, eu estou falando isso porque tudo isso são custos operacionais, principalmente, que nós já passamos aqui e que, de certa forma, eu não vejo uma necessidade neles. Então, eu vejo muito esse debate a respeito de um bloco com macho, com fêmeas, com vazados, com isso, com aquilo, mas isso no final das contas é só trabalho que atrasa na mão de obra, e daí eu estou passando isso porque a gente já passou e eu não sei, cada um faz a sua escolha. Quem achar melhor daquela forma, faz. Quem achar melhor dessa forma, faz. Ok? Agora vamos ver um pouquinho de tubulações nas paredes maciças, para a gente ver se compensa ou não fazer isso maciço. Bom, então aqui nós estamos vendo a abertura do buraco das caixinhas, e vocês podem ter uma noção de tempo por aqui. Então a nossa furadeira aqui é um pouco pequena, mas vai bem também, vai bem. Uma serra-copo e faz um gabarito, segue a linha do nível aí que vocês estabelecerem, um laser ou uma linha comum para colocar esse gabarito, para ser fácil de trabalhar. Só chega ali, coloca e vai furando. Então as velocidades já estão aqui, então vocês podem mensurar por aqui. E daí o balanço que vocês vão ter que fazer, o contraponto que vocês vão ter que fazer, é comparar essa atividade aqui nos pontos que vocês precisam, então, que são as caixinhas para elétrica, e os pontos onde vão ter hidráulica são os banheiros e a cozinha, alguma coisa, e comparar essa velocidade aqui com aquela velocidade lá, de todos os blocos, vocês untarem forma, untarem canos, montarem forma, montarem canos, fazerem todo aquele processo, e todas as vezes, sendo que muitos buracos daqueles vocês nem sequer vão utilizar, vão precisar de uma área enorme, e vão precisar de um mundaréu de tubos. Então fica aí para vocês decidirem. Observem a velocidade que a gente está fazendo aqui, é uma coisa rápida. Nós levamos 2h30 para fazer todos os rasgos de caixa, e olha que eu não economizei aqui nas caixinhas. Então botei caixinha reviria, porque a coisa que eu tenho pavor é a gente precisar de um ponto de luz e não ter, precisar de extensão. Então botei caixinha aqui que não foi mole. Ali embaixo tem mais umas para fazer, então botei bastante.
E aqui banheiro, aqui é cozinha e sala conjugada e um quarto lá, tudo em 2 horas e meia. Então é o que tem aí para que vocês consigam mensurar. Então a velocidade aí é real, então é só levarem em consideração isso aí na hora que vocês forem escolher para fazer os blocos de vocês. Lembrando que as nossas formas aqui são de madeira, então elas não apresentam a mesma regularidade de uma forma de aço, mas dá tranquilo. Agora vamos ver as linhas retas aí, a gente abrindo. Tá aí, vamos começar os rasgos agora para unir essas caixas. Lembrando o seguinte, essa é a primeira vez que a gente está fazendo, então está se adaptando ao material e ao sistema. Então no final lá, nós temos um vídeo onde nós mostramos todo esse procedimento aí. É só procurar, botar lá na palavra-chave tubulações que já vai aparecer. Daí vocês conseguem acompanhar todo esse material. E no final a gente já tinha pego mais a manha de como fazer isso com maior facilidade. O nosso disco é bem polpado, então ele resiste bastante, dura muito, cortando o concreto celular, então nosso gasto com isso é muito baixo. E vai embora, o negócio flui legal. Aqui nós já vamos começar a romper. Então bem no início aqui a gente ainda está meio pegando a manha, pegando o jeito, mas é bem tranquilo. Lá mais no final, daí a gente já pegou o jeito, daí vai rápido. Então aqui está a melhor forma que eu achei para mostrar para vocês aí essa diferença, para que vocês consigam escolher. O bloco vazado é bom, o bloco maciço é bom também, mas daí vocês têm opções, conseguem ver isso mais pelas entrelinhas, tá ok? E aqui está a metodologia de furação das paredes que a gente comentou, o gabarito. Então é uma coisa simples, só coloca uma linha e uma serra-copo com o gabarito e vai furando. E tranquilo. Só é necessário fazer a marcação inicial, depois a serra encaixa e não precisa mais dele.
E aqui o final, que eu tinha comentado, que a gente já pegou a manha, e conforme mais a gente vai fazendo, mais a gente vai se habituando. Então, rompe ali, depois só pega uma colher de pedreiro, ou depois bola uma ferramenta, só vai colocando ela ali e puxando para o lado que ela vai estourando. Então é bem tranquilo. E aí tem todas as nossas tubulações que a gente fez em 2h30. Então fica aí para quem quiser avaliar que metodologia vai usar, lembrando que as duas, tanto uma quanto a outra, são muito melhores do que o sistema que nós tínhamos antes, né? Então, rápido, eficiente. Então, a nossa quebra de parede é mínima. Show de bola. Ok? Valeu, um abraço.